Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Chegamos ao final dessa série de gotas, onde eu contei a experiência no início sobre uma xícara tão especial que eu recebi da minha querida sobrinha. E essa xícara, enquanto eu estava lavando as louças, caiu da minha mão e quebrou a asa. A minha xícara quebrou. E aí nós fomos contando essa experiência e cheguei a um texto da Sagrada Escritura que se encontra lá em Jeremias, capítulo 18, uma experiência profunda do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, eu já falei um pouquinho sobre a existência, sobre a vida dele, mas Jeremias é aquele profeta que Deus, ao chamá-lo para fazer uma obra, ele disse, eu não posso ir. Ele começou a dar algumas desculpas, eu não sei falar, eu tenho dificuldades. E Deus disse a Jeremias, antes do ventre da tua mãe eu já tinha te escolhido. Na verdade, o que Deus estava querendo expressar para o nosso entendimento é que Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a nossa vida. Nós não somos frutos do acaso. Nós não estamos nessa sociedade, nesta vida por acaso. Nessa cidade que você se encontra, nesse estado, neste país que você está morando, você não está aí por acaso. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Você não está nesse trabalho, você não está nesse momento de vida, nesta faculdade, você não está nesse relacionamento por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Então Deus convidou Jeremias, dizendo, Jeremias, levanta-te. A minha palavra está indo até para você, para que você se levante. Ou seja, Jeremias, por que ficar caído, ficar prostrado? Levanta-te, desce à casa do oleiro. E a Bíblia diz que Jeremias obedeceu e desceu à casa do oleiro. E quando ele foi à casa do oleiro, ele percebeu que o oleiro estava fazendo uma obra sobre rodas. Veja que coisa extraordinária. Ele chega à casa do oleiro, ele vê um oleiro trabalhando e ele observa que esse oleiro fazia uma obra com muita paciência. Havia essa roda, ou talvez o que ele tivesse prestando mais atenção não fosse sequer na roda. Era a maneira conectiva que o obreiro fazia as coisas. Ele mexia a roda, ele conduzia o processo do barro, e ele fazia a obra-prima no barro. Então ele vai dizendo que o vaso, o barro, era aquilo que o oleiro tinha. Primeiro o oleiro tinha um barro, e esse barro foi sendo trabalhado, transformado. E esse barro representa a nossa vida. Deus vai trabalhando, Deus vai formando, Deus vai transformando, Deus vai transfundando, ao ponto de nos tornar um vaso. E Jeremias olha e ele observa que o barro se transformou num vaso. É assim, você era uma outra pessoa, agora você está mudando. Você está ficando mais experiente, mais amoroso, mais paciente. Deus está fazendo de você uma pessoa de mais fé. Você agora é um vaso. Só que ele diz que o vaso que o oleiro fazia com barro, ele se estragou nas mãos do oleiro. E ele não jogou esse barro fora. Ele não jogou o vaso fora. O que a Bíblia diz no versículo 4 é que ele voltou, ele tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, o vaso se quebrou, mas o barro continuava sendo barro. O vaso perdeu a sua forma, mas o oleiro não perdeu a sua metodologia. O barro deixou de ter a forma de um vaso, mas continuava tendo a essência de um barro. Então o oleiro pegou o barro, afinal de contas era o que sobrou, era o barro. Talvez você não entenda, é do que sobra na sua vida que Deus faz coisas lindas, Deus faz coisas profundas. Então ele pegou o barro, voltou a fazer outro vaso, segundo o bem que lhe pareceu. Ou seja, talvez o vaso chega num momento em que ele deixa de ter a essência de Deus. O casamento, às vezes, deixa de ter a direção de Deus. As suas finanças, você foi se perdendo. O seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu sogro, sua sogra, seu genro, sua nora, com o ambiente de trabalho. Deus está querendo nos mostrar o seguinte, vai ser do meu jeito agora. Então ele foi fazendo, ele foi transformando e voltou a fazer um vaso. Mas ele fez do jeito que lhe pareceu bem. E aí, no verso 5 diz assim, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, não poderei eu fazer de vós como o oleiro fez com barro? Jeremias, eu sou Deus.
Assim como eu já fiz nas pessoas que você ouve falar, eu posso fazer na sua vida. Eu não desaprendi a fazer milagres, Jeremias. Minha irmã, talvez seu nome agora, você tem que escutar o seu nome como se fosse Jeremias. Você está pensando que Deus desaprendeu a fazer milagres? Você está pensando que Deus desaprendeu a abençoar? Você está pensando que Deus desaprendeu a salvar casamentos, a salvar finanças, abrir portas de emprego, curar uma enfermidade, mudar uma circunstância? Deus não desaprendeu, Ele continua sendo o grande oleiro, Ele continua sendo Deus. Tem uma música que eu gosto muito, se vocês puderem ouvir, ouça essa música. Eu não me lembro o cantor agora, mas ele diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sou péssimo para música, mas eu acho linda. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, obrigado por essa série. Abençoa os meus irmãos. Faz com que sejamos como barro na mão de Deus, para só depois sermos vasos. Porque eu não quero primeiro ser um vaso. Eu posso ser um vaso rachado. Eu quero ser um barro, para que Deus me molde do jeito dele. E só aí eu vou me perceber como um vaso especial nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.